Muito boa noite a todos. Mais uma quarta-feira estamos aqui com muita alegria, muita satisfação, muita vontade de aprender bastante, né, sobre as nossas responsabilidades. Nós estamos exatamente no capítulo em que Joana de Ângeles vai tratar desse assunto, responsabilidade, Jesus e responsabilidade, do livro Jesus e Atualidade. A Gabriele, que está ao vivo hoje conosco, seja bem-vinda, e a todos aqueles que estão nos acompanhando, mesmo que não seja ao vivo, nós também agradecemos a troca de energias boas e compartilhando sempre o mesmo objetivo, que é aprender para nos melhorar. Então, nós já iniciamos a semana passada, né, Gabriele? Faça um resuminho, né, do que a gente já viu, então, assim, você vai conseguir pegar o assunto, tá? Não vai ficar perdida, acredito eu. Se ficar, você pode perguntar, questionar, comentar, fique à vontade. Então, vamos lá. Começamos com nossa frase para reflexão. Desculpar-se de suas más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para escapar à responsabilidade. Essa frase não é de Joana, essa frase é de Allan Kardec, nosso codificador da doutrina espírita. Então, a gente tem muitas vezes, ou na boca, às vezes nós falamos explicitamente, às vezes não falamos, mas sentimos isso. Que a justificativa de fazermos algo nesse sentido que Kardec está dizendo mal, ou seja, uma ação que é contrária, está em desacordo com a lei de amor, nós dizemos que a carne é fraca, que quando estamos encarnados é difícil mesmo, não é assim? São as nossas desculpas para justificar as nossas ações. Então, essa frase, eu não vou ficar falando muito sobre ela, porque eu gostaria que vocês falassem também, tá? Depois eu falo mais. Mas essa frase, ela é para permear aí as nossas reflexões de hoje, esse desculpismo, ou seja, essas desculpas mesmo que nós damos para as nossas atitudes. Será que isso não é uma fuga da responsabilidade, como nos disse Joana? Então, como nós estamos continuando esse capítulo, Jesus e Responsabilidade, o que nós vimos muito pouco dele, só 2 parágrafos, mas nós vimos que esse capítulo ele vai ser dividido, juntando algumas partes, em 3 partes. Na primeira parte, que é a que estamos fazendo, Joana de Ângeles, a autora espiritual, vai fazer a apresentação da questão responsabilidade. E nessa apresentação, o que ela vai dizer? Não, vou deixar isso para depois, vou falar das partes, depois eu já engato com a leitura. Então, a apresentação da questão, responsabilidade. A segunda parte, que vai ser a semana que vem, pelo menos ao plano, que a gente termine essa primeira parte e adentre a semana que vem, na segunda parte, ela vai nos dizer do ensino e da exemplificação que Jesus nos trouxe quanto à responsabilidade individual de cada um. E na terceira parte vem os conselhos da mentora, que ela coloca em todos os capítulos, no final, conselhos dentro da experiência que ela acumulou nessa vivência, o que ela pode nos ajudar a trabalhar, a desenvolver a questão apresentada no capítulo, que neste caso é de responsabilidade. Então, o que nós fizemos a semana passada? Em resumo, a mentora nos disse que nós, seres humanos encarnados na Terra, espíritos em evolução, mas ainda muito infantilizados, porque encarnamos num planeta de provas e expiações, ela diz que nós, na condição em que estamos, temos um mecanismo muito arraigado em nós, a conta mesmo de algumas situações ainda muito instintivo, muito atávico, um mecanismo de fuga de responsabilidade. Então, nós fugimos da responsabilidade que nos cabe. Como a criança faz isso, né? Comparando
com as etapas do desenvolvimento da vida biológica, se a gente comparar isso, então, nascimento, a fase da infância, juventude, maturidade e senilidade, nós podemos comparar isso com as fases, as etapas de maturação do espírito imortal. Então, se a gente for fazer isso, nós vemos que o espírito, na sua grande maioria, claro que nós temos que, tem exceções, os missionários, por exemplo, né? Mas, em geral, nós temos ainda um pouco dessa infantilidade. E a infantilidade é a nossa fuga da realidade, né? Da responsabilidade que nos cabe. E como é que a gente traduz esse mecanismo que ainda trazemos arraigado em nós, na nossa personalidade? Aí, segundo Joana, ela dá duas possibilidades. Ou a gente foge da responsabilidade com vitimismo, ou seja, nos sentindo vítima de tudo e de todos, das condições, do outro, de Deus, né? Então, a gente foge da nossa responsabilidade nos colocando no papel de vítimas, porque se eu sou vítima da situação, eu não tenho o que fazer, vocês concordam? Então, é uma fuga da responsabilidade. Ou, isso é um extremo. Aí, o outro extremo é o complexo de culpa, ou seja, eu assumindo uma responsabilidade muito pesada por certas coisas, ou seja, me sentindo muito culpado com um complexo. Mas, então, é ruim ter culpa? É claro, porque a culpa nos paralisa. Então, nem um extremo, nem o outro. Eu sou responsável. E nós vamos ver no nosso encontro de hoje como a gente trabalha esse complexo de culpa, né? Então, eu não posso nem ficar num extremo de achar que eu não tenho responsabilidade por nada e sou vítima das pessoas e das situações, e nem o outro extremo, que é a culpa exagerada, no sentido de que nós somos aprendiz da vida. Então, o equilíbrio está no meio termo. Se eu sou aprendiz da vida, eu sou responsável, sim, pelos meus atos, lei de ação e reação, mas eu estou aprendendo. Então, se eu errei, eu vou procurar fazer diferente, não ficar só me martirizando em culpa e estagnar nesse complexo de culpa. Então, esse complexo de culpa é isso que Joana quis nos dizer. Beleza? Então, isso foi um resuminho do que a gente falou. E aí, como o último parágrafo que a gente leu, vou voltar aqui, coisa rápida, falou das projeções comportamentais e sobre esse complexo de culpa, né? E que esse complexo de culpa é uma infantilidade do espírito, porque pouco importa se a pessoa é jovem ou se ela é velha, tá? Então, eu trouxe para vocês essa questão de lidar com a culpa, um exemplo que está lá nos evangelhos, para a gente pensar. Como é que dois apóstolos, eu escolhi aqui dois apóstolos com histórias que a gente conhece. Como é que Pedro lidou com a culpa e como é que Judas lidou com a culpa? Pedro disse a Jesus que jamais o trairia, que jamais o abandonaria, e Jesus antecipa dizendo a ele tomar cuidado, né, porque ele estava prometendo, porque antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negá-lo, antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes, né? E isso fez com que Pedro se sentisse muito culpado, depois que a situação ele negou 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, e na terceira vez ele se sentiu muito culpado por ter abandonado o Cristo, porque ele sabia quem era ele, né? Quem era Jesus. E com essa culpa, Pedro acaba se martirizando por isso. E como a gente conhece da história, o que aconteceu? Jerusalém ficou um lugar muito perigoso para os apóstolos, então eles saem de Jerusalém, inclusive Jesus, quando aparece a Madalena, ele diz para eles irem para Galileia, ou seja, retorno à Galileia. Enfim, quando Jesus aparece a eles,
Já em corpo espiritual, o que ele diz para Pedro? Pedro, tu me amas? Jesus perguntou quantas vezes, eu não sei se vocês sabem, mas Pedro responde, sim, mestre, sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro jamais, né? Fica perguntando de novo, claro, Senhor, que eu amo. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro já, né, incomodado, diz, sim, claro que eu te amo. Aí Jesus responde, então, apacenta minhas ovelhas. Então, com isso, porque é muito sintomático Jesus perguntar 3 vezes? Era por quê? Porque Pedro estava com um complexo de culpa por ter negado por 3 vezes o mestre. Então, quando Jesus pergunta 3 vezes e por 3 vezes Pedro diz sim, é como se Jesus estivesse liberando Pedro para o trabalho, ou seja, ficar cultivando a culpa não ia levá-lo a lugar nenhum. Como é que Pedro se redimiria perante a própria consciência dele? Porque Jesus não estava cobrando nada dele. Mas perante estar em paz com a sua própria consciência, como é que Pedro poderia fazer isso? Trabalhando, por isso que Jesus propõe, apacenta minhas ovelhas, é apacentando minhas ovelhas, é cuidando das minhas ovelhas que você vai se redimir. Por um outro lado, vamos ver outro que também teve que lidar com a culpa, que é o apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes acabou fazendo um acordo com o Sinédrio, recebeu 30 moedas de prata para levar o Sinédrio até Jesus e dizer quem era ele. Enfim, traiu o mestre. E Judas, a gente sabe pelas obras que nos vieram através da psicografia, que a intenção de Judas não era trair, ele traiu, mas não era nesse sentido. O que ele tinha visto Jesus fazer milagres, ele sabia do poder de Jesus. Ele nunca esperou que Jesus fosse se entregar. Ele achou que com o poder que ele tinha, ele não ia permitir a prisão. E aí Jesus, em vista disso, ia se manifestar e tomar o reino à violência. Então, o problema de Judas não foi essa traição nesse sentido, mas foi ele não saber exatamente, conviveu com Jesus, mas não o conheceu, né? Ele esperava que Jesus fosse reagir de uma outra forma e não era assim que Jesus agia. Vendo o que de fato aconteceu, vendo Jesus sendo preso, vendo a condenação, então Judas, quando sabe que Jesus vai ser condenado, o que ele faz? Afasta-se da cidade, e aí está a imagem para vocês, ele suicida-se. Então o pecado de Judas não foi a traição por si só. Jesus diz isso, que isso tinha que acontecer. Mas o problema maior foi o suicídio, porque ele não soube lidar com o excesso, com a carga da culpa, e ao invés de continuar na vida e trabalhar para redimir a consciência, ele fugiu, se afundando na culpa. Assim que Jesus desencarna, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar Judas, né, no lugar que ele estava, nos umbrais. Bom, eu vou ler, eu contei isso tudo, a questão da culpa, vou ler mais um pouquinho e depois a gente conversa, tá? Porque eu não li nada ainda de Joana, vou ler agora, que tem a ver com a culpa. Então a gente falou da culpa e agora vamos ler o que ela vai nos dizer. A responsabilidade resulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que ele está destinado na vida. Foi isso que Pedro compreendeu. Quando ele percebeu que houve uma culpa, que ele fugiu à sua responsabilidade junto ao Cristo, ele assumiu o papel que Cristo convidou, que era de cuidar das suas ovelhas, né? Então foi um despertar de consciência quando Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas?
Então, talvez Jesus esteja perguntando para nós nesse momento: tu me amas? E o que nós vamos responder? Então, esse despertar da consciência vai nos trazer essa responsabilidade. Por que estamos aqui? O que somos? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso papel? E que o nosso papel não é fugir, nem culpabilizar ninguém e nem se esconder embaixo da culpa, mas reconhecer os nossos erros e seguir em frente trabalhando. E como nós podemos saber isso? Confrontando com a doutrina espírita. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando o seguinte aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A espiritualidade amiga, que trabalhou na codificação junto com Kardec, disse o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a encarnação, de fato, é uma luta, é um despertar de consciência e um chamado à responsabilidade individual de cada um. Mas o que acontece se eu errar e me sentir culpado, hein? Aí eu fiz um esqueminha, copiei da internet, né, gente? Um esqueminha aqui. Então, quando a culpa é real, porque pode ser que a culpa não seja real, né? A gente se acha culpado, mas não é. Mas quando a culpa for real, nesse sentido, ela for comprovada, eu reconheci de fato que eu tenho culpa, eu não posso entrar na depressão da culpa, mas eu tenho que trabalhar. Então, aqui tem uns passinhos. O primeiro passo, buscar a reparação do erro. Segundo, perdoar os outros. Porque eu tive culpa, o outro também teve, a parte dele, eu perdoo a mim mesmo, perdoo a ele e vou seguindo minha vida. Terceiro, pedir perdão às pessoas ofendidas. Muitas vezes a gente erra, fica lá se culpabilizando, mas não dá um passo para tentar, pelo menos, entrar num acordo, pedir desculpas. Por quê? Porque o orgulho não deixa, né? Então, nós precisamos pedir perdão às pessoas, né? E perdoar nós mesmos. Então, pedir perdão aos outros e levar esse perdão para nós mesmos, para a gente seguir adiante, tá bom? E, por fim, pedir perdão a Deus. Se eu errei, fui contra as leis de Deus, contra as leis de harmonia, eu preciso fazer orações para que Deus compreenda a minha situação e eu consiga me sentir melhor. Bom, gente, estou quase acabando, estou indo para vocês, não se desesperem. E agora, por fim, ainda na codificação, eu trouxe aqui porque eu esqueci, lembra? Semana passada eu esqueci a ordem, até a Valquíria colocou lá no grupo, né, Valquíria? Agradeço muito. A questão do ciclo aí, do erro, até a gente corrigir o erro. Então, onde nós podemos buscar esse ciclo? Então, a ordem é arrependimento, expiação e reparação. Por que arrependimento primeiro do que expiação? Porque há tempos de ignorância, quando eu não reconheço que eu errei, de pouco vale o sofrimento, de pouco vale eu expiar. Então, de acordo com o Código Penal da Vida Futura, Código Divino, quando o espírito reconhece o erro, ele está pronto para assumir a responsabilidade, ou seja, as consequências daquele erro, para, enfim, trabalhar na reparação. Então, eu vou ler para vocês o que está lá registrado no 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno. Lá no capítulo 7º, cujo título é Código Penal da Vida Futura, no item 16, os espíritos vão dizer o seguinte, que o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências, tá vendo? Então, para apagar todos os traços da falta, não basta o arrependimento, tá muito claro aqui, né? Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação, tá vendo? Então, eu pedir perdão para o outro, eu perdoar a mim mesmo, não resolve a situação,
mas é um bálsamo, me ajuda a seguir adiante para conseguir passar mais tranquilamente pela expiação e conseguir fazer a reparação. É isso, gente. Falei bastante, né? Agora eu queria ouvir vocês. Oi, Ana Cláudia, seja muito bem-vinda. Então, como eu falei, eu vou lembrar e vou fazer as perguntas. Olha, eu apresentei uma frase sobre a questão que a gente justifica porque a carne é fraca, aí nós estamos encarnados, então é por isso que a gente acha desse jeito, que a gente não lembra, porque a gente não sabe. Então, assim, e Kardec muito claro, dizendo que isso é uma fuga nossa da responsabilidade, é uma infantilidade, como Joana falou. Depois a gente vem com Joana dizendo que a responsabilidade está atrelado à tomada de consciência, que é esse o grande convite de despertamento da consciência. Então, nós só vamos conseguir assumir essa responsabilidade sem fugir dela conforme nossa consciência vai despertando. Ou, nos termos psicológicos, quando nós vamos adiantando o nosso processo de individuação. E, por fim, a gente falou do arrependimento, expiação e reparação. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Essa questão da culpa, essa questão da culpa pega mesmo a gente ou não? O que vocês acham disso? Andréia, Oi, Márcio. como você disse anteriormente, né, nós somos aprendizes ainda, e na realidade o somos mesmo. Somos aprendizes da vida e, como tal, temos que assumir responsabilidades do resultado desse aprendizado, não é? E, e essa consciência responsável, eu acredito que seja decorrente da identificação entre que o indivíduo conhece e a forma pela qual ele se comporta, né? Então, quem mais conhece, mais responsável se torna, não é? Eu acredito que aquele que detém mais conhecimento e incorre naquilo que não deveria, ou seja, ele faltou com a responsabilidade para consigo mesmo, mais responsável ele se torna. Então, essa culpa ela é muito mais pronunciada, né? Ela é muito mais pesada para ele. Ao passo que aquele que menos conhece, ele até erra, mas essa culpa para ele é muito menor ou até inexiste, justamente em função do desconhecimento dele, né? Da ignorância dele. Né? Mas como nós, no estágio em que nós nos encontramos hoje, nós já detemos conhecimento suficiente, então a nossa responsabilidade é muito grande, né? E a gente não pode ficar nessa de desculpismo, de delegar a terceiros aquilo que a gente sabe, tem pleno conhecimento que compete a nós, né? Exatamente, né? Uma célebre frase de Jesus: a quem muito foi dado, muito será cobrado, na conclusão lá da parábola dos talentos, né? E além do mais, para quem eu acredito que todos tenham conhecimento, né? Toda vez que Jesus socorreu, atendeu, aliviou alguém, algum necessitado, seja o cego, seja o leproso, enfim, a todos a quem ele socorreu das mazelas materiais, ele sempre recomendou que vai e não torne a pecar, para que algo maior não te aconteça, ou seja, tenha mais responsabilidade. Exatamente. O que cabe a nós também, né? Não precisa, a nossa consciência traz essas palavras de Jesus para nós, né? A nossa consciência não é necessário que Jesus se faça presente e nos diga literalmente essas palavras. A nossa consciência já eu acredito, seja bem desenvolvida Já é o para, nosso juiz, né? né?
para nos usar aqui puxão de orelha, né? Nós temos Exatamente, que ser Marco. mais responsáveis, né? Em suma. André, Oi, Valquíria. essa questão, né, de falar que a carne é fraca, é porque nós ainda estamos muito ligados aos prazeres carnais. Então, é difícil para a gente ter esse trabalho criterioso, né, porque é muita sensação que a gente ainda está apegado ao prazer de comer, à sexualidade, o hábito de falar mal das pessoas, isso tudo é muito bom. E para a gente transformar, exige um esforço nosso. Né? Então, se um livro que você vai ler, um filme, você tem que ter um critério. Por que eu vou assistir esse filme? O que ele vai me trazer? São pequenos atos que a gente pode ir trocando para libertar desses prazeres carnais, né? Assim, não falo que nós vamos libertar, ficar livre, vamos nos iluminar, ficar todo mundo puros, né? Que nós nem estamos nesse planeta, nós somos um planeta de prova e expiação. Mas dá para trabalhar. Toda vez que eu penso, nossa, é puro prazer carnal. O que tem aí? O que eu posso crescer nisso? Um pouquinho que seja. Então, nesse quesito aí que você comentou, eu penso dessa forma. Eu acho que a gente, Valquíria, eu acho que a humanidade não pode entrar nessa de desculpismo, né? Por exemplo, a carne é fraca, eu não aguento. Ora essa. Nós estamos aqui, nosso grupo, pelo menos, nós já debatemos bastante desafios, nós já debatemos bastante é, o dever, né? Eu acho que pelo menos se nós, pelo menos no nosso grupo, isso já tem que ser página virada, né? Nós já temos que estar trabalhando, nós não podemos nem entrar nessa de desculpismo, não, porque nós já ganhamos conhecimento, nós já somos responsáveis, né? Já temos a responsabilidade. A luzinha amarela já acendeu, não deixa a vermelha acender, não. É igual na parábola dos talentos, né? Se a gente receber tudo isso e continuar fazendo o que a gente fazia antes, é como se a gente tivesse pego esse talento e enterrado. E O que você que sabe, Jesus quer de Andréia, nós? você sabe, Oi, Andréia, Márcio. alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Pouso Alegre, eu frequentava o centro lá e pela primeira vez eu tive, primeira vez, entre aspas, né, tive contato com essa máxima, né, que quanto mais a gente sabe, mais a gente é responsável, né? Eu tinha um colega que falou assim, eu prefiro não ficar tomando conhecimento disso, não. Ou seja, ele preferia errar do que ganhar conhecimento e assumir as possibilidades de acerto e erro, né? Quer dizer, isso foi uma pura covardia. E quando você diz que o, naquela questão do Livro dos Espíritos que há pouco você acabou de ler, por que a gente reencarna? Né? É para a gente repensar as irresponsabilidades que a gente incorreu no passado, né? Nos tornarmos mais responsáveis para errar menos dessa vez. Então, tem muita gente que prefere ignorar o conhecimento para ter o desculpismo de, como a Valquíria falou, né? Muitas pessoas já fazem isso de forma proposital. Ah, não, a carne é fraca. Ou eu Isso não é o sabia, cúmulo, né? né? Eu não sabia. Eu fiz, Eu não mas eu não sabia sabia. porque, né? É como você disse, né? Há dois tipos de ignorância. Há a ignorância daquele que não conhece e a ignorância daquele que não quer conhecer. Essa é a pior de todas. Você me fez lembrar de uma situação que eu achei muito engraçada na época. Eu tive um aluno, há algum tempo atrás, ele desencarnou muito jovem, ele teve um infarto, enfim. E
E ele, durante, né, a graduação dele, ele teve um contato com o espiritismo, e ele sabendo, porque assim, eu não falo do espiritismo, mas as pessoas sabem que eu sou espírita, então vira e mexe, alguém vem assim, me questionar, né? E um dia ele chegou na minha sala e falou, professor, eu preciso falar com você. Falei, muito bem, achei que era coisa de disciplina, né? Eu não achei. E as nossas salas lá são tudo com divisório, então o que você fala numa sala, todo mundo escuta. Aí ele falou assim, mas não pode ser aqui, a gente não pode ir ali na árvore. Aí eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, né? Eu fiquei com ele. Aí ele falou assim, olha, eu tô lendo um livro, era até aquele Um Coqueiro no Além, vocês já leram esse livro? É, Não. bem tranquilinho, é um romance, sabe? Conta a história do desencarne, como é que foi a situação do Raul Seixas, né? Chama Um Coqueiro no Além. Eu falei, eu tô lendo esse livro e eu queria perguntar se realmente acredita que é assim, sabe? Aí ele usou esse livro para perguntar. E ele foi perguntar, enfim, vou cortar a história. Isso ele estava no segundo, são 4 anos de curso, ele estava no segundo ano, começo do segundo ano. E a partir daí, vira e mexe, sim, ele começou a ler. Aí eu falei, olha, lê outros livros. Eu comecei a indicar para eles, que eu sabia que ele tinha capacidade, indicar outros livros que pudessem esclarecer. E eu ia emprestando para ele ia lendo. Eu lembro que eu emprestei o Ícaro Redimido para ele, que era de estudo, ele leu. Enfim, um dia, depois quando ele estava no 3, passou um ano, surgiu um trabalho até para fazer na APAC, de atender os alunos lá com dificuldades em matemática. Ele foi voluntário, sabe? Depois ele começou a ir no centro, ele teve muito contato com a Dita, ele se envolveu. Terceiro ano e o 4º ano dele, ele viveu, assim, ele começou a frequentar, enfim. No finalzinho, antes dele ir embora, quando ele desencarnou, ele já estava no mestrado, né? Antes dele ir embora de Alfenas, ele falou assim para mim, agora que entra o que eu lembrei quando você falou, seu Marcos. Ele virou para mim e falou assim, você sabe, eu fico vendo essas coisas, mas eu acho que eu queria não ter visto, eu queria não saber, não tem como voltar atrás? Aí eu ri, falei, não tem não, Felipe, não tem jeito, agora já está aberto. Falei assim, agora você pega esse conhecimento aí e faz bom uso dele, hein? Né? Mas foi isso, não tem como voltar atrás, eu não tem não, né? Ele queria voltar atrás, por quê? Porque ele era eu não sei se o Ronaldo conheceu, acho que não, né, Ronaldo? Conheceu o Felipe? Ele era uma pessoa assim, um jovem... Não conheci, não. Um jovem assim, muito alegre, muito festeiro, sabe? Então eu acho que ele fazia algumas coisas e aí a consciência dele acusava, sabe? E antes não acusava. Então ele vinha e falava assim, eu queria não saber. Eu falei, mas agora não tem jeito, você já sabe, né? Enfim, então acontece sim, seu Márcio, tem hora que a pessoa se arrepende de conhecer. Mas acho que sabe a criança que está naquela idade, pelo menos eu vejo assim. Não sei como é que vocês foram com os filhos de vocês aí, sobrinhos, sei lá, quem vocês têm contato. Tem uma fase na vida da criança, tipo uns 6, 7 anos, que ela não quer ser criança. Ela fala, mas eu não sou mais criança, porque ela não se enxerga mais como criancinha pequena. E aí, então, ela não quer ser criança, mas ela também... Aí, se ela não quer ser criança, ser tratada como criança, tem algumas coisas de crianças maiores, que quando você vai falar para ela que, então, se ela não é criança, ela precisa fazer, aí ela não quer ser adulta, ela não quer ser grande. Então, ou seja, tem algumas coisas que ela não quer ser criança para ter as vantagens, mas se tiver que assumir uma responsabilidade, aí ela quer ser criança, aí ela vira para você, não, mas eu sou criança. Então, eu acho que nós estamos nesse patamar. Aí, se eu avançar um pouquinho mais, pensa aí num pré-adolescente de uns 10 anos. Ele não quer ser criança, mas ele não quer ser adulto. Ele quer o melhor de cada um. Eu acho que nós estamos nesse patamar, tipo, humanidade, sabe? André, Oi, Eduardo. boa noite a todos. É interessante você falando sobre esse comparativo da criança, né? E eu experimentei isso por um período prolongado da minha vida, porque eu sou o filho do meio de 5 filhos. Então, tudo que era responsabilidade com relação aos irmãos mais novos, era o mais velho, tinha que dar respeito, né? Não podia arrumar confusão. E quando era o contrário também, eu sentia falta de ter aquela... Assim, eu ficava no meio do caminho.
ou era novo demais com relação aos mais velhos, para não ter certas permissões, ou era velho demais com relação aos mais novos para ter as responsabilidades. E aí eu ficava né, frustrado com isso. Mas acho que era também, teve muito impacto para mim, porque talvez era uma desculpa minha, né? De achar que sempre eu estava deslocado. Mas acaba sendo realmente o infantilismo da gente nessa sequência da gente se arrepender, ter expiação e a reparação no processo reencarnatório. É interessante porque mesmo a gente se arrependendo, né, na parte espiritual, a gente assume nossos resgates aqui na expiação da Terra, e mesmo assim a gente tem o esquecimento do passado. Então a gente tem que buscar, né, entendo que a gente tem que buscar se envolver com isso que faz aumentar a nossa responsabilidade, para a gente de fato ter reparação. Porque se a gente fica se achando vítima, aí depois chega na parte espiritual de novo e vê tudo que a gente planejou fazer, não fez nem metade, né? Então, a gente tem esse pouquinho de conhecimento que nos mostra que estamos apenas adormecidos de consciência, que quanto mais a gente buscar, maior o progresso, né? Porque é como se a gente estivesse numa caminhada e tivesse alguns pontos de parada. A gente quer parar, estacionar em alguns lugares ali porque está muito cansado. Mas se a gente buscar despertar a consciência, buscar o autoconhecimento e entender melhor os ensinamentos, a gente vai perceber que a nossa responsabilidade é sempre fazer o nosso melhor. Não tem assim, aqui a cada 1 quilômetro que eu andar, eu vou dar uma paradinha. Não, se eu conseguir ir além, eu vou. E se a gente tiver consciência de que não é um castigo, porque quando eu era mais novo, eu tinha mais dificuldade de perceber, e hoje com o estudo aqui, onde a gente sabe que as leis de Deus são escritas na consciência, Deus não castiga, Deus não julga, então a gente passa a perceber. Então, se eu despertei, por mais doloroso que seja, igual que ele falou, da gente se abster das coisas que não são extremamente maus, né, mas que não edifica pra gente, igual assistir um filme, de repente frequentar algum lugar, se envolver com algum sentimento, com alguma coisa. Então, por mais que isso não seja um mal extremo, não seja condenado pela sociedade como um todo, isso tem muito a ver com os nossos valores, igual o Sr. Márcio falou, nosso dever, né? A gente vai despertando, então é uma percepção individual, a gente não pode se basear, porque é muito fácil chegar em alguém que está menos, como se diz, menos desperto que você e falar, nossa, eu queria fazer tal coisa, mas eu acho que é errado. Aí a pessoa fala, não, faz, imagina, isso é bobeira. Mas no fim das contas não é a outra pessoa, é a nossa consciência, não é o que a sociedade pensa, é o que a gente despertou, e como não é possível voltar atrás, a gente tem que estar atento a isso, né? Para a gente não se tornar inimigo de nós mesmos, pela culpa. Exatamente. É igual assim, quer ver uma coisa muito prática, que eu acho que deve acontecer com vocês, que não acontece sempre assim, quando você tem, eu não vou chamar nem de briga, um conflito com alguém, às vezes um conflito em casa, um conflito no trabalho, um conflito no trânsito, um conflito, porque a gente vive em sociedade, a gente tem conflitos, né? Uma coisa simples, às vezes numa discussão, sabe, assim, que a gente tem a tendência, eu não sei vocês, talvez vocês não, mas eu sim, a não ficar por baixo, eu não quero perder a discussão, sabe? Então eu entrava na discussão, né? E aí, hoje, é muito, assim, nítido, que às vezes tem a discussão, eu me pego pensando assim, fica quieta, pra que você tem que ter a última palavra? E se ele não entendeu ainda? Eu não falo assim essas palavras, mas agora usando as palavras, é tua responsabilidade, ó, pra você já sabe. Então, assim, parece que o sininho, sabe o grilo falante do Pinóquio? Vocês lembram do desenho? O grilo falante tá aqui, gente. E fica o grilo assim, ó, né? E às vezes eu até faço. Às vezes eu não ouço ele na hora e faço. Só que depois, na hora que eu vou dormir, que eu vou pensar, aí vem aquele ciclo lá. Aí você vai, pede perdão, aí você fala, desculpa, ó, fiz errado. Por quê? Porque a tua consciência já acusa, né? Então não tem como fugir desse juiz, não tem jeito, gente. É aquela questão, né, que seja teu sim, sim, o seu não, não. Porque se você fica ali se envolvendo com conhecimento, não toma partido de agora eu vou, a gente sofre mais, né? Porque aí você se envolve, você se desgasta, arrepende. Então, igual você falou, às vezes eu passo por isso também, de deixa eu ficar quieto porque não compensa. Eu sei que eu vou ter mais razão que a pessoa, tenho argumentos ali na situação, mas eu vou, né, nem é ser omisso, é uma questão de não se desgastar por algo que é uma questão de humildade mesmo, porque parece que quem silencia é o perdedor, mas pelo contrário, né? Então, a gente sente aquele bem-estar depois e fala, nossa,
que bom que eu consegui controlar e não deixei o negócio pegar fogo, né? Exatamente, porque às vezes, Eduardo, você sabe, né, que a pessoa não vai deixar barato também, então não adianta você colocar, então você pode até falar uma vez, mas a questão não é falar uma vez para esclarecer, que a gente não quer perder, sabe? Verdade, a que até a última fica palavra, né? insistindo. Uhum. Eu, pelo menos, tô falando de mim, eu sou assim, então tô tentando mudar. Nem pareço com você. Gente, vamos ler mais um pouquinho? Ou alguém quer mais falar? Alguém levantou a mão, seu Márcio? Não, era só para. Uma impressão que ficou particularizada, né? Quando eu reli esse capítulo, né? Esse parágrafo, para mim, que você acabou de ler, para mim, eu acho que ele é a pedra básica não só desse capítulo, mas de todo o livro, né? Que tudo em nós, espíritos, eu não estou falando nós como seres humanos, somos espíritos. Eu sempre me apego a isso. Eu acho que isso para mim é fundamental, ter essa consciência plena, constante, de que eu não sou o Márcio, não. Eu estou o Márcio. Eu sou um espírito. E de que eu estou aqui para compreender, como diz o parágrafo, né? Resulta da consciência, a minha existência aqui agora, a minha presença agora, resulta da consciência que discerne, né? Ou seja, que analisa, que escolhe e compreende a razão da existência humana, a sua finalidade e as suas metas. Eu acho que esse trecho desse parágrafo, para mim, é a base de todo o livro. Se todos nós, enquanto espíritos, tivermos esse despertar para procurar discernir e compreender por que a gente está aqui, né? Qual que é a finalidade de tudo isso? Qual que é a meta nossa? Eu acho que é o alicerce de todo esse livro, né, que quando nos fala de dever, enfim, dos 12 capítulos que nós trabalhamos até agora, esse é o 12º, pelo menos 9 ou 10 tem a ver com responsabilidade, né? E a nossa responsabilidade é muito grande quando a gente procura enfocar o porquê da gente estar aqui, né? Volto a dizer, não o Márcio, mas um espírito que eventualmente hoje está com essa roupagem. Eu acho que é primordial a gente, em momento algum, deixar de lado essa consciência que a gente é um espírito que está gozando de uma oportunidade que muitos gostariam de estar e usufruindo e procurar a discernir, né, a compreender o porquê da gente estar aqui. Isso mesmo, Márcio. Perfeito. Como diz, né, o Chico, se a gente arrancar, então, essa folha aqui, ó, e der o livro para outro e praticar essa folha, tá bom, né, Márcio? O meu é a página 55. Arranca ela, pratica ela. Ó, então, vamos ler só mais um pouquinho, para a gente poder caminhar para o encerramento. Vou ler a última e vou ir para a reflexão nossa, tá? Graças a isso que? A essa consciência, vamos lembrar, isso que o professor Marcos acabou de repetir, graças à nossa responsabilidade, que é resultado da consciência desperta, né? Então, graças a isso, esse indivíduo, ele não se omite, olha só, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila, tá vendo? Ó, não é não fazer, é fazer, mas de modo tranquilo. Que eu acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, né, Eduardo? Antes a gente fazia assim, queria fazer atabalhoado. Então não é só omitir, mas agora é o quê?
é agir compreendendo o outro da melhor forma possível, né? Então, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres, ó, o nosso capítulo de dever, né? Dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo. Então, nós temos o nosso progresso individual, nossa responsabilidade individual, mas nós temos um trabalho também, que é uma medida que eu progrido, que eu evoluo, eu também dou um up, né? Um upgrade no coletivo, na sociedade, porque o indivíduo que se melhora, ele melhora nem que seja um pouquinho a sociedade no qual ele está inserido, visando então a conquista da plenitude do nosso espírito. É o que o Sr. Márcio estava falando, né? A gente se entender enquanto espírito. E aí, enquanto isso, eu trouxe um exemplo aqui do Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, então, de Saulo a Paulo. Então, nós temos que Paulo, ele não caiu quando ele começou a sofrer os reveses da vida por resolver seguir o Cristo, ele não se vitimizou e nem caiu em culpa. Ele entendeu o seu papel, entendeu que ele teve erros e seguiu dali para frente, assumindo o objetivo que ele tinha na vida dele. Então, eu trouxe assim aqui para vocês, olha, entre ele, Paulo, e Jesus havia um abismo, concorda? De evolução espiritual. Mas o apóstolo, ele soube transpor os decênios de luta redentora e constante. Isso são palavras de Emmanuel falando sobre o apóstolo Paulo. E aí, Paulo dizendo, lá, se eu não me engano, é na carta aos Coríntios, agora não me lembro, que eu não notei, né? Mas Paulo dizendo assim, ó, preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Então, ele reconhecendo que ele estava nas garras do mal e ele era preciso, não por ele, mas em serviço ao Cristo, fazer o que de fato ele fez. Ele assumiu a responsabilidade porque ele precisava servir o Cristo. Não terminamos, mas não tem problema não, tá? Então eu vou pular aqui, a gente continua, tem acho que 3 parágrafos só, tem esse e mais esse, mas a gente continua semana que vem essa história, mas eu quero colocar aqui para vocês a reflexão da semana, porque, como nós sabemos, nós estamos passando por um período muito particular, né, muito sui generis da nossa humanidade, nós estamos numa situação de pandemia global, e será que nós paramos para pensar qual é a minha responsabilidade perante essa situação de pandemia em que a Terra se encontra? Mas quando a gente pensa nessa reflexão aqui, eu não estou querendo que a gente tome partidarismo, se coloque assim ou assado, mas estou querendo dizer o seguinte, traduzindo isso aqui. Quando nós recebemos uma situação como essa, de caráter global, e nós estamos aqui agora, não é por acaso? Qual será que é a minha responsabilidade dessa personalidade em relação a isso? Entende o que eu estou querendo perguntar? Ou será que eu sou simplesmente um espírito que estava passeando por aí e reencarnou por acaso nessa época? Provocação feita. E aí? O que vocês acham? Vocês estavam lá passeando assim na erraticidade, e por acaso, eu vou estar encarnado em 2020? Por acaso. Oi, André, hoje eu estou muito falante, viu? Qualquer coisa, corta o meu microfone. Eu gosto, viu, que o senhor fique falante. Eu fico incomodada quando você não fala. Tudo bem. Então, hoje eu vou tirar o atraso. É o seguinte, com respeito a essa pergunta, desde o primeiro momento que eu li essa pergunta, eu acho que a mim, pessoalmente, me cabe levar bom ânimo e tranquilidade a todo mundo que me cerca, sabe? Não deixar, vou usar um palavreado bem comum, eu não gosto de ver as pessoas entrando em parafuso, sabe?
se desnorteando, achando que é o fim do mundo, tomando atitudes extremadas, sei lá, me faz mal vendo as pessoas caminharem por esse lado, né? Eu vejo que as pessoas estão adoecendo em função, até mesmo através da grande repercussão que a mídia está colocando sobre o assunto, né? Então, eu acho que a mim, como um cisco nesse deserto imenso, um grão de areia nesse deserto imenso, me cabe levar bom ânimo às pessoas, sabe? Tranquilidade, fazer com que as pessoas encarem isso como, sei lá, de uma forma mais light. Não estou querendo que Como um medidas desafio, sanitárias talvez, sejam bem ignoradas, mais. não, sabe? É que as pessoas encarem a situação com mais fé, com mais confiança em si mesmas, sabe? Eu acho que elas estão se deixando levar por por, por uma por essa tormenta que está se fazendo. O assunto é grave? É sério? Sim. Pô, mas nós já atravessamos tantas situações sérias, difíceis, né? E superamos. Onde está a fé? Onde está a fé, hein? Eu me pergunto, onde está a fé? Onde? Onde está o discernimento? Pessoas que eu julgava cultas estão tomando atitudes. Outro dia, eu estava no restaurante, uma senhora chegou, passou luvas, passou álcool nas mãos e colocou luvas. Você, pô, outro dia eu estava no banco, no Itaú, no caixa eletrônico. A mulher usou o cartão, depois passou álcool no cartão. Eu falei, meu Deus do céu, tá deixando todo mundo se levar, isso está virando uma loucura. Então, eu acho que o papel de cada um é fazer com que essas vibrações que estão exacerbadas cheguem a um nível mais coerente, sabe? Era isso. Era a minha parte que eu acho que me cabe é essa. É pequena, mas é o que eu posso fazer e é o que eu faço. Isso que o seu Márcio falou, eu acho interessante porque, tipo, no meu serviço eu devo parecer o neurótico do álcool gel, porque do álcool líquido. Porque tem que limpar a mesa, o cliente chega, o cliente sai, né? E eu fico pensando, eu não tenho medo e se eu pegar a doença, não vai ser por descuido meu, também não quero passar para ninguém. Mas, igual ele falou, acho que as pessoas ficam tão ali assustadas com essa diferença de usar máscara, de fazer todo esse processo que a gente tem que fazer, que deixa se levar e cria uma emoção de tragédia, né? E eu faço isso com maior paz, maior serenidade, tipo, aquela velha questão, desde o começo eu não concordo com a questão de um novo normal. Eu penso que as coisas não devem ser normais a partir de agora, né? Tem que ser melhor do que era antes. Então, é muito a ver também com a interpretação que a gente tem das coisas, né? Porque fica, nossa, como se Deus tivesse castigado a gente mesmo, que a gente tivesse no martírio, sofrendo com tudo isso, né? Sem saber o que é sofrimento de verdade. Então, é muito, do meu ponto de vista, o sentimento que a gente tem com relação a cada coisa que a gente tem que se adaptar. A reflexão que propõe, né? Uhum. Ronaldo, você está com a mão levantada, você quer falar? Oi, Andréia, para mim aqui tá normal. Não levantei a mão, não. Eu sou o Márcio. Márcio, né? É verdade. É que eu não, eu achei que era no teu. Mas você não quer Vou falar? baixar a mão. Tá bom. Andréia, para mim, a minha responsabilidade foi um exercício e tanto de autoconhecimento, que só essa pandemia teria me proporcionado, porque da forma que eu estava vivendo, trabalhando, as minhas ocupações e as minhas distrações e a vida que eu estava, não teria proporcionado tanto autoconhecimento, mudança de alguns paradigmas mesmo, forma de ver o mundo também, algumas situações, mas principalmente o autoconhecimento. Então, eu acredito assim, com essa tragédia, com todos os problemas, mas foi me proporcionado isso,
e eu acredito que eu estou aproveitando bastante. Que bom. Então, mas olha só que interessante, né? A nossa responsabilidade não é a gente se colocar na posição de vítima, foi tudo que vocês falaram, né? Vocês foram falando, quer dizer, não é Deus que mandou, alguém que mandou, né? Isso, e que nós estamos sofrendo isso. Não, gente, a gente está aqui por um motivo, né? Cada um vai ter a sua própria experiência de passar por essa situação, o seu próprio aprendizado. Uns meio rebeldes, outros nem tanto, outros aproveitando essa situação como um desafio. Essa semana mesmo eu tive que ter aqui uma conversa aqui em casa, porque com a escola, com a volta às aulas, começa a polêmica, né? Volta ou não volta? Dia 22 eu voltar, como é que vai ser, né? Nós vamos voltar, enfim. E eu queria compartilhar com vocês uma fala que eu tomo isso para mim, porque a gente estava comentando e acabou chegando, assim, na situação dos mortos, né? Quantos mortos, sabe? A situação, assim, de... Porque meus filhos, para quem não conhece, eles têm, vai fazer 12 agora, e o outro tem 14. Então, o de 12, ele estava questionando, em outras palavras, ele não perguntou assim, mas o que ele estava querendo, assim, ele estava achando injusto, entende? Na cabecinha dele, parecia que tudo, assim, era injusto, como se Deus tivesse sido injusto, sabe? Injusto com as mortes, injusto com a situação. Aí eu falei assim para ele, eu acho que isso eu quero compartilhar, porque é a minha reflexão da minha responsabilidade. Eu falei, olha, só tem que lembrar uma coisa, ninguém morre. Porque a gente fica falando, morreu tanto, peraí, ninguém morre. E aí, então se eu penso no Espírito Eterno, não é, seu Márcio? Qual é o prejuízo? Qual é a injustiça de Deus, se para Deus o que vale é a verdadeira vida? Né? E aí ele, com isso, ele se convenceu. Então, eu acho que a nossa responsabilidade, seu Márcio, eu concordo muito com você, é levar um pouco de calma, né, nessa situação que às vezes as pessoas não têm, fortalecer a nossa fé e agir com muita coragem e ter certeza que nós não estamos desamparados. Então, se eu estou passando, nós não estamos desamparados, se eu estou aqui agora, é porque eu escolhi estar aqui agora, como eu ouvi uma certa vez, que aqueles que escolheram estar aqui nesse momento são espíritos corajosos. Então, nós podemos ter um tanto de defeito, e temos, mas nós somos corajosos, porque a gente sabia que passar por essa transição não seria fácil, mas vai valer a pena. Então, com coragem, a gente vai atravessar esse túnel escuro. Para mim, é essa a minha responsabilidade, que me cabe. Pequenininho, né, seu Márcio? Bem pequenininho, nossa contribuição, mas tentando fazer algo para o nosso entorno. Pode ser pequena aos olhos dos outros, mas é o máximo que a gente pode fazer. Nós estamos dando o máximo. Bom, gente, a conversa tá boa, muito bom hoje. Ronaldo, eu acho que essa reflexão pode ficar por mais uma... Ana Cláudia gostou, viu, Ana Cláudia? Que bom. Por mais uma semana. Vamos pensar um pouquinho mais, vamos acompanhar aí a situação que está acontecendo e vamos continuar pensando qual é a minha responsabilidade. Porque a hora que eu penso nisso, é aquela frase que o seu Márcio falou, já caminhando para o encerramento, né? Quando eu penso nisso, nesta situação em particular que nós estamos passando, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente ouve o noticiário, quando a gente vê uma notícia, seja o que for que a gente sentir, não é nem o que pensar, hein, gente? Porque muitas vezes você passa em frente da televisão e sente, ou sente raiva, ou sente uma coisa, seja o que for que a gente sentir, vamos lembrar que a nossa responsabilidade resulta da consciência.
E a consciência, ela discerne e compreende a razão da nossa existência aqui e agora. E qual é o nosso objetivo? Trabalhando para assumir o papel que nos cabe. Então, em todas as situações dessa semana, eu peço que vocês reflitam sobre isso. Qual o papel que me cabe? Eu sou uma consciência que já está discernindo, que já está compreendendo a razão por que eu estou aqui e eu estou agora. Tá bom, gente? Gratidão pela participação de todos, os que participaram falando e aos que participaram ouvindo e pensando, porque eu tenho certeza que vocês não falaram, mas vocês estão aí debatendo internamente, isso é muito bom. Gabriele disse que gostou, que bom, Gabriele. Volte sempre que você puder e quiser, tá? Então, assim, eu tenho certeza que aquele que não fala, ele tá, e aqueles que vão nos assistir depois também vai estar discutindo conosco, né? E você aí? O que pensa, né? O que você pensa de tudo isso? Qual a sua responsabilidade? Então, com isso, eu sou muito grata à participação de todos, principalmente gratidão a Deus por nos propiciar a experiência de estarmos aqui e agora, vivendo o presente nessa situação. Então, nós somos gratos ao Pai por tudo. Somos gratos a Jesus por nos trazer o Evangelho libertador, que nos ajuda a passar pelas provações. Nós sabemos que muito estamos espiando por faltas cometidas no passado, e estamos tentando não cometer novas, mas que pedimos forças a Jesus, que nos ajude a reparar os nossos erros, para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade perante a vida. E agradecemos também a sublime mentora Joana de Ângeles, por ter se dignado a compartilhar conosco as suas próprias experiências e propiciado esses estudos para todos nós. Essa é uma prece um pouco diferente, mas é uma prece em agradecimento. Que assim seja. Que assim seja. Que Boa assim noite seja. a todos. Boa noite a todos. Até semana que vem. Ótimo, até semana que vem. Ótima semana para vocês. Amém. Para nós.